tira esse violão daqui para mim. Tira esse violão. Os irmãos sabem que eu estou pregando, sempre eu prego em série. Eu estou pregando essa série em Colossenses. E estou no versículo 24. Vou pregar hoje do versículo 24 ao versículo 29 do capítulo 1. E na verdade, essa semana eu fiquei em Atibaia, fazendo um curso lá. Muito obrigado. E fui fazendo nos intervalos parte da mensagem. Então fui lá tentando fazer um pedacinho, sobrava uma meia hora aqui, sobrava um pouquinho aqui, eu ia tentando fazer a mensagem. Somente ontem à tarde e hoje à tarde segui ler a mensagem, como geralmente eu faço, e corrigir. E depois de ler toda a mensagem, eu na verdade me senti um grande hipócrita. Como eu estou longe dessa realidade. Como sentir esse espírito do Evangelho em nossos corações é uma realidade tão distante para mim. Não significa que eu estou afirmando que eu sou um pagão, que não acredita em Deus, não é nada disso. Mas quando eu olho para o que está acontecendo aqui, no livro de Colossenses, o coração do apóstolo Paulo, eu me sinto um hipócrita, um fariseu, um miserável. Esse texto, ele vai falar sobre uma alegria. E aí quando a gente pensa em alegria, nós pensamos nas coisas mais admiráveis que podem nos acontecer. Do tipo ganhar um grande presente, sei lá, passar numa universidade federal, conseguir o tão suado diploma, um filho, uma filha, conseguir um patrimônio, um bem. Nós pensamos nessas coisas. Eu penso nessas coisas. Quando eu ganho alguma coisa, meu coração se alegra. Mas às vezes eu fico pensando, será que o meu coração se alegra numa proporção igual a quando coisas espirituais acontecem na minha vida ou ao meu redor? Quando pessoas se convertem? E mais, quando alguma coisa por causa do Evangelho acontece comigo? Não, meu coração não se alegra com isso. Então você deve estar com a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos de 24. Quero que você, por favor, acompanhe. Agora me alegro ou me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me esforço, me afadigo, batalhando o máximo possível, segundo a eficácia que opera, ou segundo o poder que opera eficientemente em mim. Olha como o texto começa. Agora, eu me alegro no sofrimento por vocês.
Eu quero pensar em algumas definições de alegria. Algumas eu já até mencionei. Quando nós ganhamos algum presente, quando chega alguém na família, do tipo um filho, quando recebemos boas notícias, quando há festas comemorativas, do tipo formatura, casamento, aniversário. Isso produz alegria, é natural isso. Não há nada de errado. Mas já pensaram em alguém que se alegrava com o sofrimento? Na hora nós vamos pensar, é um masoquista. Quem gosta de sofrer é masoquista. Mas o Evangelho havia impactado de tal forma a vida deste homem aqui, que era uma grande alegria para ele sofrer por Cristo. Em uma outra passagem, lá em Romanos capítulo 9, ele diz que eu gostaria de ser maldito, amaldiçoado, por causa dos meus irmãos, dos compatriotas, para ver se eles de alguma forma enxergam a Cristo. Quem pode pensar dessa forma? Ele também escreve à igreja em Filipenses e diz que ele tinha o privilégio de não somente crer no Evangelho, mas de padecer, de sofrer por ele. Como que uma pessoa pode pensar dessa forma? Como? Somente se o Evangelho causar um grande impacto na vida dessa pessoa. E é isso, esse é o espírito de Colossenses aqui. Paulo, no capítulo 1, versículo de 3 até o 8, ele mostra essa gratidão que ele tem por aquilo que o Evangelho havia feito na vida dos irmãos dele em Colossos. Versículo 9 até 13, ele faz uma oração para que os crentes se apropriem dessa grande interferência do Evangelho, através do pleno conhecimento do Senhor, estudando a sua palavra. Versículos de 15 até 23, ele começa frases de adoração, mas também indicando a fonte, os fundamentos desse poderoso Evangelho, capaz de impactar as nossas vidas. E ele introduz no versículo 24, eu me alegro nos meus sofrimentos pelos crentes. É por isso, irmãos, que eu falei no começo, isso é o que tem batido no meu coração, eu me sinto tão incomodado. Um perfeito fariseu, ao pensar, ao comparar aquilo que havia afetado a vida do apóstolo Paulo, e como está distante da minha. Distante da minha realidade. Eu me alegro nos sofrimentos de Cristo. Nossa definição de alegria é a mais rasa possível. Mas se essa alegria está acessível para nós, porque ainda essa verdadeira alegria, essa única alegria permanente, real, eterna, porque ainda vivemos numa geração tão amargurada e precisamos a toda hora de incentivos artificiais para vivermos motivados. Precisamos ser bombardeados todos os dias com vários tipos de estímulos, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, porque não experimentamos ainda essa alegria em Cristo Jesus. Eu me alegro em sofrer por Cristo, em sofrer pela igreja. Como que alguém chega a esse nível? Como que alguém pode ter um sentimento assim? Somente quando
há um grande impacto do Evangelho na vida. Somente quando esse Evangelho é supremo para mim, somente quando esse Evangelho é nobre, somente quando eu tomo a consciência de que esse Evangelho me tirou do inferno, e que o inferno é terrível, é um eterno sofrer distante de Deus. Somente quando Cristo se torna plenamente o meu Senhor. Onde está a essência da alegria em Cristo? Onde ela está? A essência da alegria é produzida pelo impacto do Evangelho. Eu creio que é isso que esse texto está dizendo aqui. A essência da alegria é produzida pelo impacto do Evangelho. Por isso, a alegria é legítima quando eu compartilho com a causa de Cristo. Eu quero ler para vocês uma carta de um comunista. Eu tentei tirar o máximo que eu podia dessa carta, do livro do Charles Windows, Vivendo Acima da Mediocridade. Olha o que esse comunista escreve para a sua namorada. Querida, essa carta é para finalizar meu relacionamento com você. Apesar de amá-la muito, amo muito mais a minha causa, a causa comunista. Viver com você seria ótimo, mas isso me impediria de ser um grande militante. Quero beber o comunismo, quero me alimentar do comunismo, quero respirar o comunismo, quero viver o comunismo. E o nosso relacionamento seria uma barreira para isso. Então, entre você e a causa, eu escolho a minha causa, porque ela é mais importante, é mais nobre. Olha que profundo amor por uma causa, ainda causa humana. Eu não tirei na literalidade, que eu fui vendo o que eu lembrava dessa carta, mas está lá no livro do Charles Windows. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo sugere aqui. É isso que toma conta desse coração, não somente do apóstolo, mas a impressão que dá, pelo menos do versículo 3 ao versículo 8 aqui, é que essa igreja havia absorvido de tal forma esse poder do Evangelho, que crescia, que desfrutava em fé, esperança e amor. Onde está o nosso coração? Eu me alegro quando compartilho com a causa de Cristo. Eu penso que essa declaração está bem longe da minha realidade. Eu não sei quanto a vocês, mas bem longe. E fico inconformado, sempre pensando naquela pergunta: tem mais alguma coisa para viver em Cristo Jesus que eu não estou experimentando? Não é possível que a igreja pense dessa forma aqui, na época, um pouco depois da partida de Cristo. Não é possível que esse homem pense dessa forma, isso não esteja acessível a nós. O que aconteceu com a nossa geração, o que aconteceu com o nosso coração, o que aconteceu com a nossa realidade, que o Evangelho parece um departamento, uma formalidade, um conjunto de regulamentações, que diz: você vai ser um bom evangélico, uma boa pessoa, se você frequentar a igreja, se você vir no culto de oração, se eu orar, se eu ler a Bíblia todos os dias. Mas isso não tem feito bons crentes profundamente consagrados ao Senhor. Há alguma coisa a mais que nós não estamos conseguindo perceber. Porque eu acredito aqui que a todos nós foi apresentado um Jesus Cristo poderoso, um Jesus Cristo que prometeu que ia fazer mudança em nossas vidas, que ia viver em nós. O apóstolo Pedro diz que alguns irmãos, lá na sua primeira carta,
Eles não conheceram a Cristo, mas creram nele. E aí eles foram dotados de uma alegria indizível, uma alegria impossível de comunicar. E aonde está essa alegria? Como podemos desfrutar dela? E eu fico com um profundo medo, meus irmãos, de nós passarmos por essa terra sem experimentar essa alegria, sem experimentar a profundidade dos assuntos de Deus, sem experimentar a profundidade de Deus. E a minha oração é para que nós sejamos incomodados. Todos os dias há algo a mais que nós não estamos percebendo. Por isso que quando leio essas frases, nós temos duas reações. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós. Ou eu fico anestesiado. Bom, isso é uma coisa para um grupo de pessoas. Ou eu tenho que ficar irritado. O que está acontecendo comigo? Que eu não experimento isso. Que a minha alegria está concentrada, voltada para os bens materiais, para as coisas dessa terra. Não é assim? Abrimos um sorriso muito grande quando recebemos alguma daquelas coisas que eu mencionei na introdução da mensagem. E quando alguém tira sarro de nós, quando alguém fala que nós somos quadrados, quando alguém fala, me chama de fanático porque eu vou à igreja, nos alegramos por sofrer em Cristo? Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Eu não tenho a menor dúvida disso. A não ser que nós estamos conhecendo um Deus revelado nas Escrituras que não é o Deus verdadeiro. Isso é impossível. Deus tem o melhor para cada um de nós. E as Escrituras vão apontando que o melhor nós vamos descobrir à medida que nós conhecemos esse Deus, na sua intimidade, na sua profundidade. Como pessoas como Elias, como diz o próprio Tiago, servo de Cristo, homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas havia alcançado um nível de intimidade, de ousadia com Deus impressionante. E nós estamos vivendo uma geração em que o Evangelho parece estar crescendo, as igrejas estão crescendo, mas as igrejas precisam ser evangelizadas. Que contraste! Eu não sei se foi no ano de 1995 ou no ano de 1996, saiu um grupo lá do Palavra da Vida de cerca de, na ocasião, se não me engano, quase 200 alunos, e parte desses alunos foi para Campinas, e lá nós fomos evangelizar no Colégio Batista. E os presbiterianos deram muita risada de nós. Eles não estavam em condição, é muito diferente da nossa não, mas aluno, olha só, isso vai ser o meu jargão. Evangelizei no Colégio Batista. E se nós fôssemos no Colégio Presbiteriano, íamos ter que evangelizar da mesma forma. Por causa dessa distância. E aí nós estamos vendo reportagens, pensadores, críticos, apontarem para não muito distante nós temos de evangelizar dentro das igrejas. Será que nós somos incapazes de perceber essa profundidade de vida com Deus que nos traz a verdadeira alegria, mesmo que nós sofremos por causa da causa de Cristo?
Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, nós queremos ficar em lugares nobres lá no teu reino. O Senhor nos coloca em posições de autoridade lá. Jesus chama seus discípulos e diz: olha, vocês não estão compreendendo a satisfação, a alegria, e depois Jesus mostra com a sua própria vida, tem a ver com uma grande negação, tem a ver com sofrimento, tem a ver com sacrificar os meus desejos. Alguns anos depois eles perceberam isso. Mas hoje falar é como se eu estivesse falando em outra língua. Autonegação, sofrimento, sacrifício por causa de Cristo? Não, está no tempo errado. Está desconectado da nossa realidade. A essência da alegria em Cristo é produzida pelo impacto do Evangelho. Por isso, em segundo lugar, a alegria é legítima quando eu participo da obra de Cristo. Nós temos aí do versículo 25 até o 28. Eu, Paulo, me tornei ministro. E aí ele começa a detalhar o que é essa obra, o mistério, para fazer plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério antes oculto nos tempos eternos, mas agora manifestado aos seus santos, o qual deu Deus conhecer a riqueza. Ele só não se conformou com a palavra riqueza, mas ele colocou a riqueza da glória desse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Uma mensagem tão nobre, tão diferente, que é poderosa para produzir um diferencial em nós. E Paulo não se contenta em somente de chamar ela de rica, mas de gloriosa. E aí é hora da gente pensar na qualidade do nosso Evangelho. Não só aqui, mas outros textos, ele destaca essa grandiosidade do Evangelho. Que, irmãos, está tão barateado nos nossos dias. Além de barateado, está negociável. Uma mensagem sem categoria. Eu não gosto de ser saudosista, não, mas era bom se a gente voltasse uns 50 anos atrás, para ter essa, pelo menos aqui no Brasil, essa experiência do Evangelho, em que ser crente tem que ter muita coragem, porque lá na escola a molecada ia tirar o sarro, no trabalho iam fazer piadinhas, éramos considerados cidadãos de segunda categoria. Talvez se o seu chefe fosse muito religioso da oposição, ele não te daria um emprego 50 anos atrás. E se você se convertesse, a sua família quase que o abandonaria. Ia olhar torto, não ia querer muita conversa. Abandonou a fé. Mas agora eles tiram sarro. Porque crentes envolvidos em escândalos, políticos crentes envolvidos em corrupção, pastores envolvidos, aquilo que era nobre, aquilo que era excelente, aquilo que era muito bom, está barateado. E agora nós temos certas responsabilidades nisso, viu, irmãos? Eu já fiz isso, não faço mais, eu não fico defendendo em nome de uma piedade alguns tipos de grupos que aparecem com o nome de evangélicos. Não defendo. Porque eu estou chegando à conclusão que o Evangelho é muito glorioso.
não é tão barato como estão fazendo. Eu devo amá-lo completamente. Paulo, em Efésios capítulo 3, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Ainda hoje há alguns países que os crentes são perseguidos. Recentemente estava conversando com um missionário e ele saiu da Espanha e foram entrar em Marrocos. E aí o guia, que era evangélico, disse para ele o seguinte: olha, não deixem, vocês são turistas, estão entrando como turistas, não deixem nenhum folheto na bolsa, folheto evangelístico. E ele esqueceu um punhado de folheto evangelístico na bolsa. E ele falou: Wagner, era uma tensão. Eu andava por aquelas ruas, me sentia há 2000 anos atrás, há centenas de anos atrás. E toda aquela tensão, porque ele sabia que se alguma coisa acontecesse de errado, era um grupo de brasileiros que estava lá, ele junto com o grupo, ele ia ser preso. Por que pessoas hoje dão a vida por Cristo ainda? Porque o Evangelho foi um grande impacto na vida delas. O Evangelho era pleno, era completo em Paulo. E nós? Irmãos, nós temos tudo mesmo, tudo. Conforto, tranquilidade, carro. Mas fez um friozinho, a gente já não quer sair de casa. E eu sou como vocês. Já não quero. Quero ficar lá, debaixo do cobertor. E os últimos dias aí, o frio arrepiou a gente, né? Mas, se eu não estou disposto a sair debaixo do meu cobertor e vir a um culto à igreja, o que é que eu estou disposto a fazer por Cristo? O quê? Sofrer por Ele? Isso é hipocrisia da minha parte. Não é verdade. Mas nós não somos capazes, irmãos, de imaginar o que Deus pode fazer em uma pessoa cujo evangelho está caminhando para essa plenitude. Por isso que eu tenho insistido aqui, tenho visto isso no livro de Colossenses, essa ideia acompanhar a prática daquilo que, né, a aplicação dessa inconformidade com aquilo que estamos vivendo do evangelho. Deus pode fazer muita coisa através de nós, muita coisa mesmo, nós não imaginamos. Talvez você pense e eu penso: mas o que eu sei? Eu não sei nem pregar. Comece experimentando a plenitude do evangelho. E como que isso acontece? Enquanto eu não derramar minhas lágrimas sobre esse livro, por causa do meu pecado, por causa da vida indiferente que eu estou levando há anos, e chorar e pedir: Senhor, muda, me incomoda, não vai acontecer. Vou continuar dando essa manutenção na minha vida. E aí, foi o que eu falei. Talvez a maior tristeza é passar pela vida, pela história, pela minha história, sem ter experimentado tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero que aconteça isso comigo. Eu quero que quando eu chegar lá no final da minha vida, seja os anos que Deus me deu, eu consiga pelo menos dizer: eu estou experimentando a vida com Deus. Palavras são bonitas. E como tem coisas bonitas escritas. Como as canções, né, tem coisas bonitas escritas. Mas são somente palavras. O que nós estamos dizendo é muito mais do que pensamentos bonitos a respeito de Deus.
é algo que bate fundo no coração, que transforma a vida, que muda destino. Por isso que ela é tão importante. Paulo declarou o seguinte, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo. Olha só que expressão, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A gente tem que falar, né? Poxa, faz a gente viver dessa forma, Senhor. Faz isso comigo. Ele havia abandonado o seu próprio corpo. Isso ele está se referindo a tudo que ele passou, todos os sofrimentos, tudo que ele abriu mão como um líder religioso da seita judaica. Para pregar o Evangelho. E ainda assim achou que era pouco. Eu espero que não seja desqualificado. A essência da alegria é produzida pelo impacto do Evangelho. E aqui, em terceiro lugar, a alegria é legítima quando eu esforço para completar uma missão. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, eu me canso. A palavra aí tem mais a ideia de agonia. Para isso é que eu também me agonizo. Trabalhando. Segundo o seu poder. Por isso que essa alegria, ela é autêntica, ela é verdadeira. Quando eu chego, quando eu tenho o alvo, quando eu completo a minha missão, quando a minha motivação é Cristo. O apóstolo se esforçava por algo aqui, para ser um servo do mistério de Cristo. Está aí no versículo 26. E é isso que ele tinha, essa era a sua satisfação. A obra de Deus o deixava completamente feliz. Eu quero trazer para os nossos dias hoje. A obra de Deus pode nos deixar felizes. Querido, estar na porta ali faz parte da obra de Deus. Consertar alguma coisa na igreja, obra de Deus. Participar do louvor, dar aulas aqui na igreja, fazer parte da liderança, liderar as mulheres, liderar os homens, cuidar do som, os lembretes. E algumas vezes temos que enfrentar os obstáculos, mas é por causa da obra de Cristo. Eu quero que de alguma forma a minha contribuição, de acordo com o dom que Deus me deu, esteja apontando para meu esforço em completar a obra do Senhor. Agora, se a obra do Senhor não me deixa feliz, eu preciso avaliar qual que é o impacto do Evangelho na minha vida. Eu não posso depender só do desejo de fazer, da motivação, de se estar tudo bem comigo. Já pensou se Paulo, lá no meio do mar, quando ele sofreu o naufrágio, foi picado por uma víbora, ele dissesse, não quero mais
negócio com essa obra de Deus, não, estou tomando só na cabeça. Estou sendo preso ainda, vai acontecer um naufrágio, e aí ele acaba, está no capítulo 28 de Atos, eles acabam indo para uma ilha chamada Ilha de Malta, chega na ilha lá, ele vai recolher uns gravetos para fazer uma fogueira, certamente todo mundo frio, porque todo mundo molhado, ele é picado por uma víbora, por uma cobra, quem estava do lado diz, esse cara é maldito, porque era para os deuses matarem ele no mar, ele conseguiu sair do mar, chegou aqui, ele vai morrer, e não aconteceu nada disso. Muitos outros também tinham várias razões para desistirem. Homens que passaram pela história. Homens e mulheres que passaram pela história. Cuja vida foi totalmente dedicada a Deus. É só a gente ler um pouquinho da história das missões que a gente vai aprender e talvez se envergonhar. Esse esforço vem de mim, de enfrentar os obstáculos, e é mantido pela dependência de Deus, segundo a eficácia, ou segundo o poder que opera eficientemente em mim. Uma pessoa, ela pode ser tão pode ser completamente liberta das exigências desse mundo. Esse é sempre para de Deus. Paulo disse, eu me alegro nos sofrimentos de Cristo. Onde está a nossa alegria? Eu não quero terminar a minha vida, irmãos. Eu oro para Deus não permitir que eu termine a minha vida na solidão e na tristeza, porque eu depositei os meus esforços nos objetivos errados. E talvez aqui e acolá nós encontremos alguma pessoa crente em Cristo Jesus mesmo, que no final da sua vida acumulou para si frustração, insatisfação, sensação de que sempre está faltando algo. Eu não quero isso para mim. Eu quero experimentar a vida completa em Cristo. E fico todo dia perguntando, aonde ela está? Como eu vou chegar lá? E aí talvez eu possa falar um pouquinho igual o apóstolo fala aqui. Eu quero me alegrar por sofrer por Cristo. Pelo menos a oposição. Onde está a essência da alegria em Cristo? A essência da alegria é produzida pelo impacto do Evangelho. Por isso a alegria ela vai ser legítima quando eu compartilho com a causa de Cristo. Por isso que a alegria ela vai ser legítima quando eu participo da obra de Cristo. E por isso a alegria vai ser legítima quando eu esforço para completar a minha missão, o meu papel aqui na terra. Faz essa experiência. Começa a converger um pouquinho dos seus objetivos para a causa de Cristo. Olha, irmãos, vai mudar. Pode ter certeza disso. Vai mudar. Mesmo. Eu espero que você alcance isso. É o desejo do meu coração que o tempo vá passando e eu consiga experimentar essa alegria em Cristo Jesus. Através de uma vida plena de intimidade com o meu Deus. Vamos orar. Senhor, eu acho que